Muito bem, boa tarde. Então, dando início a mais uma reunião aqui da disciplina de Geriatria, Programa de Residência Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu sou o coordenador aí do curso, o professor Ivan Prahamia, e hoje eu tenho o prazer de ter um grande amigo aqui conosco, o professor Eric Livich. Eric é nosso colega médico, nutrólogo, ele tem mestrado e doutorado pela Unifesp, né, a antiga escola Paulo de Medicina, né, a Universidade Federal de São Paulo. Ele é docente do GANEP, né, que é um curso famoso, né, em nutrição, e ele é o diretor médico da Sociedade Internacional de Vegetarianismo, né. Ele é autor de múltiplos livros, diversos livros, inclusive uma publicação muito importante, né, referencial na nutrição vegetariana da própria Sociedade Internacional de Vegetarianismo, né. Então, uma autoridade no assunto, super, né, famoso no bom sentido na área de nutrologia e vegetarianismo, tanto no Brasil como fora, né. Então, uma honra para a gente tê-lo aqui, né, meu contemporâneo, um grande amigo, né, e é um prazer ver a trajetória dele e ele poder estar aqui contribuindo conosco. Eric, obrigado mais uma vez, viu? Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema um tanto desafiador, né? Porque a suplementação, quando a gente fala em proteína vegetal, tem que pensar em duas coisas. O que é a proteína vegetal e os mitos que estão ao redor dela, e o que a gente pode fazer em termos de suplementação. Quer dizer, precisa, não precisa? O que eu posso fazer com relação a isso? Então, eu trouxe uma apresentação, eu vou compartilhar minha tela com vocês, dessa vez eu fiz o PowerPoint, tá? Dessa vez não vou desenhar tudo, não, porque tem algumas tabelas que eu quero mostrar para vocês. E o interessante aqui, quando a gente olha esse assunto, é que ele é cercado de muitos mitos. E a gente tem na nutrição, na nutrologia, muitos parâmetros para saber quando uma pessoa precisa suplementar alguma coisa. Um exemplo clássico, por exemplo, que a gente pode ter é o ferro. Eu não faço suplementação de ferro às escuras. Eu consigo ver se a pessoa precisa ou não. E a proteína também eu tenho recursos. Mas antes de explicar um pouco isso, deixa eu mostrar para vocês algumas vias importantes que a gente trabalha quando pensa na parte proteica. Geralmente, quando a gente fala aí da parte proteica, a gente está pensando na condição de construção muscular. Ou seja, aqui embaixo, eu estou pensando em síntese de proteína. Mas veja que interessante, eu tenho estímulos diferentes para a síntese de proteína. Um deles é o próprio exercício resistido, né? Ele, por si só, vai desencadear vias intracelulares que vão culminar com a síntese proteica, com o aumento de síntese proteica. E essa é uma regra bem importante que eu coloco, que é o seguinte. Eu criei uma regra para o músculo que é assim, o músculo segue a lei do mínimo esforço. Se você não der esforço para o músculo, ele vai diminuir de tamanho. Você pode comer a proteína que for, que você não vai conseguir hipertrofiar alguém. O caso clássico para a gente são alguns pacientes neurológicos. Na nutrição enteral, por exemplo, a gente trabalha muito com os pacientes com condições neurológicas acamados, que a gente faz só dieta enteral, e essas pessoas, você pode fazer a fisioterapia que for, essas pessoas elas perdem massa muscular. Elas ficam com muito pouco músculo porque não tem atividade motora. Então, isso é muito importante, que eu tenha um trabalho resistido para conseguir fazer hipertrofia. Nós temos a própria insulina como estímulo também de hipertrofia muscular. Não é à toa que a gente vê muitos pacientes com resistência à insulina, principalmente mais jovens, que eles têm uma massa muscular maior do que uma pessoa eutrófica. Eles têm mais gordura, mas também têm mais massa muscular. Né? A nossa preocupação é quando a gente tem obesidade sarcopênica, né? Que aí vai ter uma condição muito pior aí de condição de tratamento. E olha só, aqui o que entra quando a gente fala de parte proteica é o aporte que a gente vai dar de nutrientes, de aminoácidos. E dentre esses aminoácidos, a leucina, ela é a vedete aqui dessa condição metabólica que se fala hoje em dia, porque ela também vai entrar nessa via de estímulo, né, que é uma via do mTOR, que é bem conhecida, que vai culminar ao final com a síntese proteica. Então, hoje, o que se pensa mais em termos de perfil de aminoácido está muito ligado à quantidade de leucina que o produto vai ter, ou que a dieta vai ter. Então, para a gente ter uma ideia, esse estudo coloca que a fonte proteica, na realidade, não importa. O que importa é que você tenha cerca de 2 gramas de leucina para cada 20 a 30 gramas de proteína. Mas olha só, a gente está falando aqui de exercício de resistência, para anabolismo muscular. Então, isso aqui, eu estou falando mais para atletas. Né? Então, eu tenho que lembrar que, assim, muitas vezes eu vou trabalhar com um paciente que ele não é uma condição de atleta, ele está simplesmente querendo otimizar a sua massa muscular para ter mais qualidade de vida, sair de uma condição de sarcopenia, né, de dinapenia, e eu vou trabalhar com esse aumento de força dele. E aí, não necessariamente, eu vou precisar suplementar a proteína para ele. Eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí, olha só, aqui está a referência dele, né?
pelo menos 2 gramas de leucina por dose, de 20 a 30 gramas de proteína, e eu estou colocando isso porque depois eu vou fazer umas comparações para vocês terem uma ideia como é que a dieta chega ou não nisso. E uma coisa muito importante a se pensar é a relação de proteína com carboidrato. Porque a gente pensa na proteína como elemento para a construção de músculo, ok. Mas o músculo, se ele não tiver carboidrato, ele não vai ter combustível direito para um trabalho resistido. Durante a atividade mais anaeróbia, principalmente, que é onde eu vou ter mais trabalho resistido, eu vou usar só o carboidrato como combustível, eu não consigo usar a gordura. Então, eu vou usar o glicogênio muscular e eu vou usar a glicose que está ali entrando no músculo. Então, esse é um recurso importante. Agora, uma outra parte muito importante é sobre a necessidade de demanda de nutrientes para o cérebro. O cérebro é altamente dependente de glicose. Então, se eu tenho uma ingestão calórica insuficiente, eu pego a minha proteína, destruo e transformo em glicose para alimentar o cérebro. Então, eu costumo dizer que ainda bem que o cérebro come o músculo, porque se o músculo comesse o cérebro, ia dar problema, né? Então, nessa condição, toda vez que você tiver uma baixa ingestão calórica, você vai destruir proteína, e se você não come proteína suficiente, você destrói a sua massa muscular. Então, se a gente for pegar a própria condição clássica de um paciente com restrição proteica, um paciente que está caminhando para uma insuficiência renal e você quer reduzir a carga proteica dele, a condição para fazer isso é que a carga não proteica seja boa, que ele ingira o que ele precisa. Porque se você abaixar a proteína e ele comer pouco, ele vai fazer um catabolismo enorme. Então, essa correlação é importante. Então, sempre que a gente olha um estudo frente a isso, eu tenho que saber se esse estudo avaliou a quantificação total de ingestão dessa pessoa também. Não é só a carga proteica. Eu tenho que saber se ela comeu o suficiente para poder fazer a síntese e não perder massa muscular também. Bom, tem alguns conceitos mal interpretados que vale a pena a gente conversar rapidamente. Um deles é o aminoácido limitante, que a gente ouve falar. O outro é o valor biológico. E outro é a ideia de que cereal não tem proteína. Então, veja que interessante. Aqui eu fiz uma conta, está dentro do Guia de Nutrição Vegana, tá? Da União Vegetariana Internacional. Para quem quiser, a gente passa o link. Tá? Na verdade, no meu Instagram tem um link. Você pode baixar gratuitamente. Se uma pessoa come, por exemplo, só crustáceos o dia inteiro, e ela vai chegar na sua carga calórica comendo só crustáceos, 2.000 calorias, por exemplo. Essa pessoa ingeriu 85% da sua carga calórica como proteína. Tá? Então, é só para a gente ter uma ideia, a nossa necessidade proteica é de pelo menos 10% da carga calórica como proteína. Se a pessoa vai lá e come só, por exemplo, carne de boi, ela ingeriu, para chegar na sua carga calórica, 47% das suas calorias como proteína. Então, para a gente, a preocupação é quando fica menos que 10%, né? Olha que interessante. Vamos para os alimentos de origem vegetal. Quando você usa o tofu, por exemplo, você tem mais ou menos quase 38% dele como proteína. Os cogumelos, 24%, feijões, 24%. Aqui a gente tem as verduras, 21%, legumes, 12%, daí os cereais integrais, 11%, derivados deles como farelos, flocos, 11,3%, as oleaginosas, nozes, amêndoas, castanha, 10,5%, e olha só, quem que fica abaixo dos 10%? Os cereais refinados, arroz branco, pão branco, macarrão branco, as batatas, as frutas frescas ou secas, óleo e açúcar. Então, veja que se a base da minha dieta for composta do que está daqui para cima, e eu ingerir as calorias que eu preciso, automaticamente a carga proteica ela chega. Então, a nossa preocupação começa a ficar maior com a ingestão proteica quando a pessoa está usando muita batata, fruta, óleo e açúcar. Essa é a maior preocupação que a gente vai ter. Tá? E só um parênteses aqui, veja só o que acontece com as verduras. 21%, 21,7% de proteína. Fala, poxa, tem tudo isso de proteína? Tem, só que é frente à carga calórica. Para eu comer 2.000 calorias comendo couve, vai ser mais de 6 quilos de couve. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas o foco é que, se eu chego na minha carga calórica, com esses alimentos daqui para cima, eu cheguei na minha carga proteica também. Isso é simples da gente conseguir. E não é à toa que os estudos mostram, né, com grupos vegetarianos estritos, que a quantidade proteica ingerida, ela passa tranquilamente os 10%. Geralmente a gente vê 13%, 14%, que é uma quantidade muito satisfatória em qualquer dieta. E o outro ponto para a gente falar é o valor biológico. O valor biológico é um termo bem obsoleto, tá? Ele não reflete a qualidade nutricional da dieta mista. O que é o valor biológico que a gente fala tanto, né? Porque você vai pegar vários artigos, estudos dizendo, tem que usar proteína de alto valor biológico. Só para a gente ter uma ideia, desde 1989, a FAO e a ONU já recomendam que a gente não use mais esse termo, porque ele não consegue dizer para a gente, numa dieta mista, o que está acontecendo. Então, o que é o valor biológico? Ele é a diferença
entre o nitrogênio que você absorveu pela alimentação, que é proteína, e o quanto saiu pela urina. Isso é o valor biológico, né? Então, indiretamente, é um jeito de verificar quanto eu consegui fazer uma retenção de nitrogênio. Se entrou 100 e eu urinei 10, opa, tinha uma retenção de 90, né? Então, essa é a ideia dele. Só que qual é o problema? Isso é feito para um alimento separado do outro. Então, você usa só o arroz e vê como é que ficou o valor biológico. Só o feijão e vê como é que ficou o valor biológico. Ou só a carne, ou só o ovo. Então, olha só como que acontece numa dieta mista. Imagina que eu tenho aqui a aveia. Eu vou usar 10 gramas de proteína da aveia. Ela vai ter esse perfil de aminoácidos aqui, que é um aminograma, como a gente chama. O grão de bico, se eu usar 10 gramas, vai ter esse outro perfil de aminoácidos. Vamos lembrar, né, que, de forma geral, os cereais têm menos lisina do que as leguminosas, e a metionina também costuma ser maior aqui nos cereais do que nas leguminosas. Mas olha o que acontece. Desses 10 gramas aqui, eu somar 10 gramas, mas com a soma de 5 gramas de aveia e 5 gramas de grão de bico, eu vou ter um perfil de aminoácidos diferente do que é o de cima, porque eu misturei os dois. E é isso que acontece numa dieta mista. Quando você come ali arroz, feijão, couve, banana, você vai juntando as coisas, você vai ter um perfil de aminoácidos que não tem relação com nenhuma proporção que a gente deveria fazer. Então, o valor biológico ele não tem função numa dieta mista, né? Aliás, nem o valor biológico, nem nenhum método que avalia o alimento separadamente. Eles não vão trazer informação para a gente dessa monta. Então, para a gente hoje, o que é importante é saber que eu preciso ultrapassar a quantidade de aminoácidos que eu preciso. É só isso que eu preciso fazer. Não importa de que fonte venha, de que proporção ela está, isso não tem relevância do ponto de vista da obtenção de proteínas. Eu só preciso chegar no que eu preciso, tá? E ultrapassar. E vale lembrar que os cereais, eles são fontes importantes de proteína na dieta. Eu fiz uma conta aqui bem interessante. Aqui é uma dieta onívora, onde tem os grupos alimentares, né? Os cereais, feijões, frutas, legumes, verduras, leite, iogurte, carne, óleos, doces. É um perfil do Ministério da Saúde que a gente tinha, para uma dieta de 2.100 calorias. Então, eu coloquei a quantidade de porções recomendadas, né? E chegou no que essa pessoa precisa. Então, aqui embaixo está a necessidade que ela precisa e quanto eu obtive com a dieta. Veja que essa pessoa precisa de 56 gramas de proteína, tem 85 gramas. E olha que interessante. Se você for avaliar quanto veio de proteína na carne e no leite, são 3 porções de laticínio e uma porção de mais ou menos 100 gramas de carne, a gente vai ter aqui a soma de mais ou menos 39 para 40 gramas de proteína que veio aqui. Veja que só os cereais estão oferecendo 35,8 gramas. Não é pouca coisa. Mesmo porque, assim, eles têm menos proteína, mas olha só, a gente está usando 1.000 e poucas calorias de cereais contra quantidade mais baixa de calorias. Então, essa soma, ela tem que ser levada em consideração, tá? Mesma coisa se eu fizer aqui uma troca, olha só. Eu tirei a carne e o leite, zerou aqui a proteína deles, não tem mais nada aqui, e a gente aumentou com cereais, que é o grupo que tem menos proteína, né? Aqui desse grupo aqui. Então, são 1.500 calorias só de cereais. Veja que eu tenho 51,2 gramas de proteína só vinda de cereais. Então, isso é considerável para uma pessoa que precisa de 56, isso é um ponto importante. Se eu trocar por feijões, que é a fonte mais concentrada para a gente, olha que interessante aqui, nós temos 40 mais 30, já tem cerca de 70 gramas aqui de proteína dessa soma. A gente fala assim, poxa, mas a leguminosa não tem mais proteína do que os cereais? Tem. Mas por que então aqui que os cereais estão com mais proteína do que as leguminosas? Porque a quantidade que a gente usa é maior dos cereais do que das leguminosas. Mas se eu aumentar isso de baixo aqui, eu vou aumentar ainda mais essa carga proteica. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer essa mobilização para que esse ajuste fique bem tranquilo. As proteínas vegetais, elas são completas. O conceito de aminoácido limitante é um conceito muito inadequado, porque eles começaram a comparar a clara do ovo com os demais produtos de origem vegetal, e eles viram que quando você comparava a clara do ovo com os alimentos animais, com carne, com queijo, eles tinham um perfil de aminoácido muito parecido. E quando se comparava a clara do ovo com arroz, com feijão, tinha algumas mudanças na proporção de aminoácidos. Então, eles começaram a chamar isso de aminoácido limitante. É um aminoácido que, teoricamente, poderia limitar a síntese proteica, porque ele vai estar faltante, vai estar numa quantidade menor. E isso foi passado como se houvesse falta de aminoácidos nos vegetais.
E não é verdade. Isso é uma proporção diferente do que é na clara do ovo. É simplesmente isso. E aqui eu tenho uma tabela, no guia está para vocês, eu posso também mandar essa aula para vocês, onde a gente vê, por 1 grama de proteína de diversos produtos, quanto tem dos aminoácidos aqui. E a gente vê que não tem nenhum grupo com 0 de aminoácidos. O reino vegetal, ele é completo, ele tem todos os grupos aqui, e a gente vai ver algumas contas aqui para ter essa ideia também, tá? Olha que interessante, quando eu faço uma dieta aí vegana, sem nada de proteína animal, aquela pessoa que precisa de 2.100 calorias, né, e 56 gramas de proteína, olha só, a proteína chega, e se eu for olhar o que a pessoa precisa de cada aminoácido, o que ela ingere, você vê que tudo ultrapassa o que ela precisa com muita facilidade, e com uma margem bastante ampla de aminoácidos. É bem fácil chegar nisso. E olha que interessante, quando eu vejo aquela meta que a gente conversou, tem que ter 2 gramas de leucina para 20 a 30 gramas de proteína. Se eu considerar que nessa dieta a leucina chegou em 6 gramas mais ou menos, para uma necessidade de 56 gramas de proteína, a gente vai ter 2 gramas de leucina para cada 18 gramas de proteína. Veja que a gente ultrapassou com muita facilidade, então a síntese proteica não é um problema. Agora, se eu considerar não a necessidade final, mas quanto a pessoa ingeriu aqui, dessa parte proteica, essa relação vai dar 2 gramas de leucina para cada 27 gramas de proteína. É super tranquilo, isso fica dentro de um perfil que a gente procura atingir, tá? Veja que a questão dos cereais, em termos de lisina, eles contêm lisina. Então, o aminoácido limitante dos cereais não é lisina? É, mas veja que o limitante não é ausente, ele está presente. E não é pouco, olha só, 1.400 miligramas de lisina frente a uma necessidade de 2.660, ela é praticamente mais da metade. Então, isso soma na nossa conta também. O mesmo vale para a metionina quando eu penso nos feijões, tá? Tem menos, mas tem aqui. Isso vai fazer parte da nossa conta. Tá? Então, um ponto importante para a gente lembrar é que não há aminoácido ausente no reino vegetal, e o termo aminoácido limitante ele se refere a uma comparação de aminoácidos com a clara do ovo, e não com a sua presença ou ausência nos alimentos. Tá? Opa. Aqui saiu repetido aqui, gente. Espera que eu voltei aqui. Tá. Então, olha só, esse artigo é bem interessante, que muitas vezes você faz uma sugestão para que a pessoa use mais ou menos 20 gramas de proteína por refeição. Isso não é uma regra, mas a gente vê vários artigos com essa sugestão. Então, aqui, o que seria 20 gramas de proteína? Isso é equivalente a mais ou menos 70 gramas de carne. Isso dá mais ou menos 90 gramas de soja. A soja, dentre as leguminosas, é o cereal mais concentrado, tá? Então, vai dar 90 gramas. Se eu pegar as ervilhas, né, a gente vai ter 240 gramas do alimento já pronto, já cozido. Grão de bico vai dar 260 gramas, que é uma quantidade bem razoável de comer numa refeição, é bem tranquilo. E quando eu vou para o grupo que tem mais carboidrato e menos proteína, olha só, eu precisaria de 650 gramas de arroz integral para ter 20 gramas de proteína. E eu precisaria de 1,50 kg de batatas para chegar nesses 20 gramas. Então, para a gente, quando a gente pensa em otimizar a carga proteica, sem dúvida nenhuma, são as leguminosas de fonte vegetal. Elas vão ter mais concentração e vai ficar mais fácil de atingir uma carga maior. Mas veja que é muito tranquilo. E outra coisa interessante que a gente vê quando a gente vai ver as diferenças entre as proteínas vegetais, isso aqui é um trecho do Guia de Nutrição Vegana que eu estou colocando para vocês, eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Aspectos positivos pouco comentados frente à proteína vegetal. Vou começar por aqui, ó. O enfoque dos estudos com proteína do soro do leite foi o ganho de massa muscular pela presença de maior quantidade de leucina, um aminoácido importante para a sinalização de estímulo de hipertrofia muscular. Curiosamente, a redução do teor de leucina e histidina na dieta baseada em plantas, em estudo controlado, demonstrou melhor efeito na composição corporal, com maior redução de tecido adiposo e redução da resistência à insulina. Vou mostrar para vocês algumas vias que levam a isso. A proteína de soja não é tão rica em leucina quanto a do soro do leite, mas ela é rica em arginina, tem 2 a 3 vezes mais glutamina e tem o dobro de glicina. E o mesmo ocorre com outras proteínas vegetais. Então, o que esses aminoácidos fazem? A arginina é necessária para a síntese de óxido nítrico, para ter o efeito vasodilatador. E formação de creatinina também. Elementos importantes na performance física. E a arginina também é importante no ciclo da ureia, na regulação de secreção hormonal e na função imunológica. A glutamina ela é um combustível primário para células de proliferação rápida, como as do sistema imunológico e do trato gastrointestinal, e para a síntese de arginina, ornitina e vários outros compostos. E a glicina ela é fundamental para a síntese de colágeno, que compondo mais de 1/3 dos seus aminoácidos.
E alguns estudos sugerem que a biossíntese em humanos pode ser insuficiente para atender a demanda. Então, é uma fonte mais concentrada desse aminoácido que a gente, a princípio, consegue produzir, mas a gente está oferecendo um aminoácido não essencial para fazer essa complementação. E daí, quando a gente pensa em intervenções, a gente tem algumas questões aí interessantes para a gente trabalhar, né? Então, quando a gente pensa em desempenho físico, olha que interessante. Aqui nós temos uma publicação em atletas de endurance, que eu estou vendo quem precisa de mais proteína, né? E eles viram nesse estudo, foram um estudo com atletas, homens e mulheres, 27 vegetarianos, 43 onívoros, avaliaram o VO2 máximo na esteira, né, um dinamômetro para determinar o pico de torque, né, na perna. E eles viram que no estudo a ingestão proteica era menor em vegetarianos. Mas mesmo assim, não houve diferença na composição de massa magra entre os grupos. Então, isso é uma ideia muito importante para a gente. Eu preciso disso. O reino vegetal tem isso e o animal tem isso. O animal tem mais que o vegetal, mas o vegetal tem mais do que eu preciso. Então, se em qualquer dieta que eu fizer entrar mais aminoácidos do que eu preciso, eu já estou satisfeito disso. A partir daí, quando você começa a aumentar muito mais, o incremento acaba não sendo suficiente ou não é significativo para mudar muito essa condição de ganho e de aumento. Tá? Então, para a gente é bem importante ver se você supre a necessidade. Não é comparar quem tem mais com quem tem menos. É comparar com quanto eu preciso. Esse é o ponto mais importante. Tá? E aí, olha só, esse estudo aqui, na realidade, essa revisão, ela é muito interessante porque ela explica elementos de performance. E eu vou parar um pouco com vocês aqui para mostrar essas vias todas, que é bem interessante. Aqui parece complexo, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ele separou, aqui em azul, o que seria o efeito de uma dieta onívora, aqui em verde, o efeito de uma dieta vegetariana estrita, e aqui em amarelo, o efeito de uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Então, eu vou separar, porque onde estão essas setas, é o mesmo elemento aqui de comparação. Então, vamos por partes. Aqui, meu objetivo é avaliar o que acontece frente à degradação de proteína e o que acontece frente à biogênese mitocondrial. Por que a gente quer biogênese mitocondrial? Porque a gente produz mais energia, tendo mais mitocôndria, a gente queima mais gordura, a gente oxida mais gordura, a gente tem um efeito benéfico para o metabolismo inteiro. Então, o que a gente quer é ter uma quantidade boa de mitocôndrias. Você imagina, se a gente pegar o livro de fisiologia do Guyton, ele já coloca isso para a gente. Se você começa a treinar, você vai aumentando a quantidade de mitocôndrias que você tem. O que você ganhou de mitocôndria em 6 semanas, quando você para 2 semanas, você volta quase para estaca zero. Né? Sempre remar contra a maré, né? A gente está precisando sempre manter essa atividade para manter essa biogênese. Então, é interessante que a biogênese, nessa situação, ela vem por uma necessidade corporal. Como eu estou precisando produzir mais energia, eu não estou dando conta, as minhas mitocôndrias não estão conseguindo produzir energia conforme eu peço, eu produzo mais mitocôndrias. E aí eu fico mais hábil em usar essas mitocôndrias durante o dia para queimar gordura, para manter um estado metabólico adequado. E um ponto importante quando eu penso em degradação proteica é que é o seguinte, isso é uma regra nutrológica, tá? Todo paciente inflamado, infectado, ele faz catabolismo. Se o seu paciente internou no hospital, tá com quadro infeccioso, você pode dar proteína que for que ele vai perder massa muscular. Então, para a gente, para conseguir ter hipertrofia, eu preciso ter um estado inflamatório reduzido. Qualquer paciente cronicamente inflamado tem um risco maior de não conseguir manter uma síntese tão boa. Tá? Então, essa é uma regra para a gente. Aliás, a gente vê paciente em UTI, você pode dar dieta com 1,5, 1,82 gramas de proteína por quilo, tá lá acamado, infectado, ele vai sumindo, a massa muscular vai reduzindo. Né? O corpo ele até preserva mais a gordura e destrói mais massa muscular. Você tem aumento de prolactina, a baixa testosterona, e sem contar que essa via metabólica, né, na produção rápida de glicose, eu vou usar o músculo para produzir glicose e não a gordura, porque a gordura não vira glicose. Então, tem essa dinâmica toda. Olha que interessante. Aqui, a setinha mais fina, está aqui embaixo, é o efeito fraco. A seta média é um efeito moderado. E a seta mais larga é um efeito forte. Então, veja o que acontece. Em termos de uma dieta onívora padrão, é uma dieta com menos fibra. Tendo menos fibra, eu não vou alimentar adequadamente esse microbioma. Eu vou ter alteração nessas bactérias intestinais. Isso vai estimular vias, inclusive inflamatórias, e isso aumenta a degradação de proteína. Ou seja, eu tenho o efeito intestinal das fibras
produzindo o que a gente chama de pós-bióticos, né? Vamos lembrar, pré-biótico, probiótico e pós-biótico. O pré-biótico é a comida da bactéria, são as fibras. O probiótico, né? Eu gosto de lembrar que o O de probiótico é uma cápsula, lá dentro são as bactérias. Então, o probiótico são as próprias bactérias que você está colonizando aquele intestino. E o pós-biótico são as substâncias que essas bactérias produzem depois de metabolizada. Depois que foram metabolizadas, o mais comum aqui da gente classicamente conhecer é que a fermentação de fibras produz o que a gente chama aqui de ácidos graxos de cadeia curta. Acetato, propionato, butirato, que vão ter ações sistêmicas. Então, para a gente, essa microbiota pior aumenta a degradação proteica. Por outro lado, eu tenho aqui uma dieta com maior quantidade de taurina e mais EPDHA. Essa maior quantidade vai estimular vias de biogênese mitocondrial. Então, na dieta onívora, eles estão considerando que a pessoa come peixe para ter EPDHA, porque isso não é uma realidade, é para todo mundo, né? Porque EPDHA são fontes aí por meio de peixes, ou microalgas, claro. Então, você vai ter um efeito positivo aqui na biogênese mitocondrial e você está também com um efeito que aumenta a degradação proteica. Não é tão positivo nesse aspecto. Vamos pegar esse trecho aqui e vamos levar para a parte de baixo para ver o extremo aqui da dieta, que é o vegano. Olha só a fibra dietética, aqui ela é alta, está setinha para cima. Então, ela vai ter um grande efeito na produção de ácidos graxos de cadeia curta e vai ter um grande efeito sobre o microbioma. Com isso, eu reduzo a produção dessas substâncias que são mais degradantes, digamos assim, de proteína. Então, eu reduzo a degradação de proteína. Então, isso é um ponto positivo. Mesmo se eu construísse menos, eu degradaria menos. E eu consigo manter um equilíbrio bom. E eu tenho aqui efeitos sobre a biogênese mitocondrial para aumentar e um menor teor de EPDHA e taurina para otimizar aqui. Então, como é que eu arrumo isso aqui? É só colocar mais ômega 3 aqui. Se eu otimizar isso aqui, já vai melhorar bastante. O efeito da taurina é bem controverso ainda, tá? Mas aqui você veja que a parte fácil é otimizar o ômega 3 para otimizar essa síntese. Então, a gente organiza isso bem. Bom, continuando aqui. Eu tenho a outra parte, que é o aumento da síntese proteica. Então, o que é colocado? A proteína animal, ela pode ter uma quantidade maior de leucina, que vai estimular aquela via do mTOR, que a gente conversou lá no começo. E eu posso aumentar a síntese proteica. Quando eu aumento a creatina, via IGF-1, estimula o mTOR, aumentando a síntese proteica. Tá? E aqui eles colocam que as proteínas de planta têm um teor menor de leucina. Mas isso é muito curioso, porque se a gente for ver os cálculos que eu mostrei para vocês, a diferença entre dieta onívora e dieta vegana frente à leucina é da ordem de 800 a 1.000 miligramas de leucina. É uma coisa pequena, tá? Mas, tecnicamente, costuma ter mais no animal. Então, o que acontece do outro lado ali, que é vegano? Menor proteína animal e maior proteína de planta, eu vou ter uma quantidade menor de leucina, teoricamente, estimular menos a via de hipertrofia. E eu vou ter menos creatina, que a dieta vegana traz menos creatina mesmo, e eu vou ter menos estímulo para hipertrofia. Como é que eu arrumo isso? Suplementando creatina, se for o caso, porque mesmo os onívoros suplementam creatina, né? Então não é uma exclusividade, não é uma necessidade do vegetarianismo. Aliás, vale lembrar que não existe deficiência de creatina. Tá? Eu já vi alguns profissionais falando assim, o vegetariano não tem deficiência de creatina. Não, não tem acessório de deficiência de creatina, não é um aminoácido essencial. Né? Eu tenho uma melhor otimização dessa explosão muscular quando eu coloco creatina para um vegano. Porque a ingestão de carnes traz creatina. Então, tem a síntese endógena e tem o que chega da alimentação. Tá? Então, aqui a gente consegue modular facilmente e os estudos mostram que, de fato, os veganos, quando suplementam creatina, tem um efeito maior na sensação e no efeito da creatina. E vai lembrar que ela é para trabalho de explosão, né? Eu tenho meu ATP. Se eu fosse contar só com os meus ATPs para fazer um trabalho de explosão, eu teria cerca de 3 segundos de energia. Quando eu tenho a creatina, meu ATP vira ADP, a creatina se liga ao fósforo, né? A creatina fosfato, ela põe esse fósforo no ADP, ele vira um ATP de novo. Então, eu consigo ter explosão muscular para 10, 12 segundos de força máxima. Então, isso é muita coisa, né? Ampliar de 3 segundos para 10, 12, eu estou triplicando ou quadruplicando a minha capacidade de trabalho intenso, exaustivo. E isso, na prática da atividade física, pode ser muito interessante.
porque a gente precisa dessa força muscular da lesão de miofibrila para otimizar a síntese nessa sequência. Então, aqui eu otimizo, então, com a creatina e eu posso otimizar colocando mais as fontes de leucina na dieta. Então, isso é simples de fazer. Tá? Então, veja que eu consigo modular tranquilamente isso para otimizar a síntese e com a vantagem de reduzir a perda. Então, aqui, novamente, a leucina é a vedete aqui do que os estudos têm apontado nessa situação. E aí, olha que legal. Um dos estudos mais desenhados que a gente tem aqui no mundo é o estudo brasileiro, né? É da equipe do Dr. Hamilton. E ele fez um trabalho na USP com 19 veganos e 19 onívoros, em média de 26 anos, acompanhando por 12 semanas, um programa de treinamento resistido supervisionado, e ele fez uma dieta com 1,6 gramas de proteína por dia. Então, para o grupo que fez uma dieta vegana, ele suplementou com soja para chegar nessa quantidade. E o grupo onívoro suplementou com whey para atingir o total de 1,6 gramas de proteína por dia. O que aconteceu no final? Tudo igual. Não tem diferença nessa questão de hipertrofia. O que importa para a gente é que ultrapasse os aminoácidos que a gente precisa e que tenha um treino resistido. É bem interessante porque a gente vê muito isso em consultório, que a pessoa chega acima do peso, sedentária. Doutor, eu queria tomar um suplemento para ganhar massa muscular. Tá, mas você vai fazer atividade física junto? Como é que vai ser? Às vezes você vê a pessoa comendo proteína a mais do que ela precisa e ela está numa condição que ela quer colocar mais caloria ainda, né? Porque ela vai começar a queimar. Gente, assim, é muito curioso isso, porque o que você gasta de energia no treino é muito fácil de você recuperar em 10 minutos na mesa. Tem um cálculo bem simples que eu gosto de utilizar para os pacientes, que é o seguinte: cada 1 quilômetro que você percorre, você gasta o seu peso em calorias, mais ou menos. Então, imagina que você tem 70 quilos, cada 1 quilômetro que você caminhar ou correr, você queima 70 calorias. Então, uma pessoa, para queimar 700 calorias, ela tem que caminhar 10 quilômetros, se ela tiver 70 quilos. Se a pessoa senta e come 100 gramas de chocolate, já são 520. Se comer 100 gramas de castanha, que é pouquinho, já são 600 calorias. Não é à toa que a gente vai ver atletas profissionais de alta performance acima do peso, porque eles queimam muito, mas dá para comer muito. Imagina um momento de ansiedade, compulsão, que você pega um pote de sorvete e come ali quase 1 quilo de sorvete. A carga calórica vai para as alturas. Então, esse cuidado tem que ser visto sempre para esse ajuste. Tá? Então, tem que ter um balanceamento dessa carga toda. E aí eu trouxe para vocês, só para a gente ter uma ideia, alguns produtos disponíveis no mercado. Eu vou trazer só 2 marcas para a gente ter uma ideia de como é que isso se compõe e como é que a gente escolhe o produto. Eu costumo dizer que a primeira escolha para a gente em suplementar alguém é verificar se há necessidade. Se o seu paciente chega naquilo que ele precisa. E aí a gente tem alguns métodos para verificar isso. O método clássico nutricional é a pessoa te passar o que ela come e você somar e ver quantos gramas de proteína tem, quantos gramas de carboidrato. Isso, para a parte médica, é mais chato. Isso é uma questão que a nutricionista tem essa habilidade, essa prática, e costuma ter os programas para fazer isso. Ela vai jogando ali e o programa já vai somando tudo. Na parte médica, a gente não tem essa habilidade, não é tão comum, né? Então, eu acho que, da forma mais prática para a gente, um bom marcador para a gente são os níveis de ureia, desde que o paciente tenha uma função renal preservada. Tá? E aí, na geriatria, vocês vão ter que fazer essa avaliação direitinho para ver se vai poder usar como um marcador. Né? Porque a gente vai lembrar que a creatinina, ela vem da massa muscular, vem da creatina fosfato, conforme ela se degrada, eu formo creatinina. Então, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais creatinina ela forma. Os rins estando bons, jogam essa creatinina para fora e está tudo certo. O clássico aqui para a gente. Você vai atender uma senhora de 90 anos de idade, acamada e desnutrida. Daí você dosa a creatinina dela e vem 0,2. Você fala assim, nossa, o rim está tão bom que está jogando esse monte para fora? Não, ela não tem massa muscular. Então, o que ela consegue jogar de creatinina no sangue é uma quantidade tão baixinha pela pouca massa muscular que ela tem, que automaticamente ela vai ter um nível sérico mais baixo. E se essa senhora for para a UTI, em quadro de sepse, essa creatina de 0,2 pular para 0,8, vai estar dentro da faixa, mas quadruplicou o nível que ela tem. Ela está com uma insuficiência renal, com o exame dentro da normalidade. Então, esse olhar clínico, junto com o laboratorial, ele é muito importante para a gente. Um outro exemplo da creatinina, que vale a pena colocar, é o paciente com doença renal. Vamos supor que o paciente faz diálise 3 vezes por semana,
chegou na sexta-feira, fez a diálise e foi para casa. Um volta para casa, volta da segunda-feira com uma creatina de 12, o outro volta com uma creatina de 5. Quem que está melhor? O de 12. Ele tem mais massa muscular do que o outro. Então, a gente vê que esse prognóstico de sobrevida, inclusive, tem essa relação já documentada com esse ganho de massa muscular, e essa condição ela pode ser vista ainda mais nesses pacientes com doença renal, que você tem elevação de creatina. Lembrando que a creatinina não é tóxica. Ela não é parâmetro para fazer a diálise, né? Nosso parâmetro é a ureia, potássio, retenção hídrica, acidose, né? Mas a ureia, a creatinina, ela não é, ela mostra que o rim não está funcionando, mas ela não é algo emergencial para fazer diálise. Então, tendo o paciente uma boa função renal, eu posso olhar para a ureia como um marcador da quantificação proteica. No idoso, vocês têm dois problemas no idoso, né? Um deles é a perda da função renal e o outro é a desidratação. Porque quando eu vou puxar água de volta para o corpo, né? Eu iria jogar água, na hora que os rins vão puxar essa água de volta, a ureia vem junto. Então, às vezes, a ureia aumenta por conta de desidratação. Então, estando o paciente com uma boa função renal e hidratado, a gente consegue usar a ureia como um marcador interessante de quantificação proteica. E ela muda muito rápido. É uma intervenção de uma semana, você vê diferença. Então, de forma prática, a gente vai lembrar que o idoso ele tem um metabolismo proteico um pouco menos favorecido. Então, a ureia do idoso a gente até tolera um pouquinho mais alto do ponto de vista nutricional. A gente costuma dizer que, para uma pessoa mais jovem, a ureia acima de 30 não traz nenhum grande benefício para a prática de atividade física ou para a hipertrofia muscular. No idoso, a gente leva isso para os 35, tranquilamente. Então, quanto mais próximo de 10 de ureia eu tiver, menor é a carga proteica. Quanto mais próximo de 30 a 35, mais aumentada está essa carga proteica. Se a pessoa já tiver 40, 45 idoso, é excesso. Não tem por que ter tanta quantidade, desde que a função renal esteja boa e ele não esteja desidratado. Tá? De forma prática, um adulto jovem, uma ureia de 45 equivale a cerca de 2,5 gramas de proteína por quilo. É uma quantidade bem elevada, né? Então, a gente não tem a necessidade de colocar níveis tão altos. Então, minha sugestão para vocês, usem a ureia. Se o paciente chegou lá com 12 de ureia, nossa, está muito baixa essa ingestão. É muito legal. Pega esse paciente, não muda a dieta dele. Põe um shake proteico, põe 20 gramas por dia. Passa uma semana, dosa a ureia dele. Você vai ver que ela de 12 vai para 20. Então, você vê o efeito rapidamente. Então, isso é bem legal, porque eu tenho um método bem claro para usar nesse acompanhamento. Diferente de olhar para a albumina. A albumina é muito falada na nutrição, né? Ah, a albumina é um marcador importante. É um marcador importante, vírgula. Porque tem coisas que também aumentam, que também reduzem a albumina. E a principal delas, além, claro, de uma síntese hepática insuficiente, por baixa ingestão de proteína, eu vou lembrar que a albumina é um antioxidante intersticial. Então, quando eu tenho lesão de interstício, a albumina sai do vaso sanguíneo e vai fazer seu papel antioxidante. Não é à toa que a gente vê imagina um fisiculturista, você não tem dúvida nenhuma que a carga proteica dele é ótima, está cheio de músculo, sofreu um acidente automobilístico, vai para a UTI, daqui a pouco a albumina dela está lá embaixo. Abaixa um monte. Por que abaixa um monte? Porque você tem mais lesão e essa lesão tira a albumina do vaso. No processo inflamatório, às vezes você tem uma redução da síntese e você tem esse desvio para o interstício, né? Então, a gente vai ter esse efeito interessante, não é à toa que a gente vê, quanto mais rápido abaixa a albumina, pior é o prognóstico, né? Porque tem mais lesão. Então, eu estou tendo esse desvio por conta disso, tá? Então, precisando utilizar aí alguns suplementos, eu deixo algumas sugestões aqui para vocês. No mercado, não recebo nada de nenhuma empresa aqui, tá? Eu gosto muito dessa marca, que ela é uma marca que você só consegue comprar pela internet. E ela tem um custo dos mais baixos aqui. Você imagina que aqui 1 quilo desse produto custa R$ 67,00, né? Você tem dessa marca a base de soja. E uma coisa que eu acho legal, tem ervilha também, tem arroz, mas olha a composição. Proteína isolada de soja em pó. Ponto. Só isso. Não tem corante, não tem adoçante, aromatizante, não tem nada. Porque grande parte das proteínas, a gente tem que testar para saber se o sabor a pessoa ela gosta. Porque tem algumas que são mais intragáveis, né? Ainda mais que a proteína vegetal, ela tem uma granulação um pouco maior. Então, às vezes, ela fica um pouco mais espessa. E ela dá, às vezes, uma cremosidade
como se fosse um pouco de areia na boca. Então, eu tenho que escolher o que meu paciente vai sentir que fica bem. Tá? Mas veja que interessante. Uma porção de 30 gramas, o que eu vou ter aqui de leucina é 1,8. Mas isso aqui não é o que importa. O que importa é que vem todos os aminoácidos aqui. Os essenciais estão todos aqui. Então, isso vai somar o que a pessoa tem na dieta. Tá? Então, vai ser uma soma frente ao que eu vou usar. Eu tenho aqui também, por exemplo, a proteína de ervilha aqui. Quando a gente vai ver a proteína de ervilha, ela vai ter em 30 gramas de proteína uma quantidade de leucina, opa, cadê aqui? De 1,93, é um pouquinho maior do que a de soja. Todas elas são bem parecidas, tá? Então, a nossa questão é chegar aí numa carga boa, e eu tenho que lembrar que essa marca, 30 gramas de proteína são 3 dosadores, são 3 scoops. Tá? Então, até para calcular preço, eu tenho que considerar que a quantidade de gramas de proteína vai ser um pouco diferente aqui também. Nós temos essa outra marca que é bastante conhecida também, que é a Racal, por exemplo. Você vê que tem com gosto de café, cacau, coco, né, crua, enfim, sabor cookies, enfim, vai ter um monte de coisa. Então, isso é legal para você saber que tipo de paladar o seu paciente tem, porque às vezes está com um paciente que ele é viciado em café, ele gosta muito de chocolate. Então, é uma forma de você usar algum produto que possa dar esse suporte aí para ele, para ficar mais próximo de um sabor que ele gosta. E olha que interessante, essa já é uma proteína com mais coisas na sua composição, não é só proteína pura. Tem carboidrato, tem açúcar, tem proteína, tem gordura, tem fibra, tem sódio, olha só, tem cálcio. Aqui a gente tem numa porção de 36 gramas, tem 122 miligramas de cálcio. Né? Tem um pouco de ferro, tem um pouco de B12. E tem todo o aminograma aqui que a gente pode ver também. Você vê que tem todos os aminoácidos. É bem tranquilo de usar. Esse aqui é a base de soja. Eles têm também uma base de arroz. Ah, mas posso usar de arroz? Posso, porque o aminograma é todo desenhado, né? Então, vai ter carboidrato, vai ter a proteína, 57 gramas, vai ter o cálcio aqui também, uma quantidade menor do que o outro. E a gente tem todo o aminograma descrito aqui também, que vai somar a dieta que ela tem. E tem esse outro aqui, a base de ervilha, né? Que também vai ter um aminograma super bom. Então, geralmente, a gente vai ter, a maior parte dos produtos do mercado são a base de soja, de ervilha ou de arroz. Todos eles vão funcionar super bem. Tá? De forma prática, vou interromper aqui o compartilhamento, porque esse era o último slide. De forma prática, os produtos do mercado vão trazer um aminograma bom, então você consegue usar tranquilamente qualquer um deles na hora de você suplementar a proteína. A nossa questão é que isso vai compor frente à proteína da dieta que essa pessoa segue. Tá? Se eu não olhar a dieta, simplesmente às cegas colocar proteína, eu posso colocar pouco como suplemento, ou eu posso exagerar e colocar mais do que eu preciso. Tá? Então, uma dica também para essa parte proteica é que ela, em termos de saciedade, quando você pega alguém mais necessidade de redução de peso, ela como um lanche acaba sendo bem interessante, porque a proteína dá um pouco mais de saciedade que o carboidrato. Então, você colocando um lanche da tarde com alguma coisa, fica super legal. E quando você quer usar algo um pouco mais calórico, mais proteico, eu tenho uma receita que eu costumo sugerir, né, que você pode fazer, que é bem fácil, o sabor fica bem legal, é que é você pegar a banana congelada, geralmente 1 ou 1,5 banana congelada. Eu faço o seguinte, eu moro num sítio, eu tenho bananeiras aqui, né? Então, você imagina que na hora que sai o cacho de banana, né, ou você sai distribuindo para todo mundo, ou você tem que congelar a banana, porque você não dá conta de comer tanta banana. Então, eu geralmente descasco a banana e corto em 3 fatias e vou colocando num pote e põe no congelador. Porque para descongelar depois é mais fácil. Você vai com a colher, você dá um cliquezinho ali, sai a banana, né? Então, você coloca no liquidificador. Você pode colocar um leite vegetal ou água, 1 colher de sopa de pasta de amendoim e 1 scoop de proteína vegetal. Põe água ali para poder ficar na consistência que você gosta, bate. Fica muito legal, porque essa mistura da banana com amendoim, ela otimiza o doce da banana, a sensação de doce da banana, você não precisa adicionar doce, e a proteína ela desaparece nessa mistura. Então, é algo bem prático de fazer, bem rápido de você fazer como um lanche e dar um sustento bom. Você imagina que uma colher de sopa de pasta de amendoim tem cerca de 100 calorias. Uma banana tem 100 calorias. Então, a banana e a pasta de amendoim já vai dar 250 gramas de 250 calorias nessa mistura, mais 10, 20 gramas de proteína. Então, é um lanche bem servido que dá para fazer à tarde. E isso ajuda bem na parte da saciedade. Tá?
Bom, o que eu tinha de apresentação aqui é isso. Eu vi que tem a pergunta do Vinícius, né? O relacionamento, relação aqui ao estudo, o aumento de área de secção transversa ou a performance. O estudo, pelo que eu lembro, foi a questão da performance e da hipertrofia também. Não sei se a Andrea tem detalhes desse estudo, que a Andrea eu sei que está estudando bastante isso, né? Eu não lembro se ela fez alguma... Na verdade, os dois, né? Eles viram a área, né, do vasto lateral, enfim, viram a área de secção, e também viram a performance com leg press. Então, Perfeito. foram as duas coisas. Legal. E o que mais vocês têm de dúvidas aí para a gente conversar um pouco mais sobre isso? Muito bom. Eric, muito obrigado. Aula muito boa.